Aleluia. É assim que a igreja cresce, é assim que o ministério cresce, é assim que a igreja de São José avança, avança. O diabo vem e não acha espaço. O inimigo ataca, mas não acha espaço, porque estamos juntos, estamos juntos. Não tem espaço para mentira, não tem espaço para infidelidade, não tem espaço para divisão. Estamos juntos, estamos unidos. Você pode glorificar o Senhor nesta noite? Aleluia, glórias a Deus. Consumação, e Ele cumprirá a sua palavra. Então crente tem esperança, obreiro tem esperança, a igreja tem uma esperança, mas não como no mundo, talvez, quem sabe, espero que sim. Não, é segurança, é certeza. Nós esperamos a qualquer momento a trombeta tocar, nós esperamos a qualquer momento Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar primeiro, nós esperamos a qualquer momento estar na presença de Deus, nós esperamos a qualquer momento participar das bodas do Cordeiro, nós esperamos a qualquer momento receber um novo nome, andar em ruas de ouro e de cristal. Porque Ele disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Aleluia, aleluia. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos o mesmo valor diante de Deus. Fomos todos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando a trombeta de Deus tocar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e vamos subir. Será que vai ter a ceia número 2 para o pastor Paulo? A número 1 para o senhor? Número 1 para o pastor Zé Wellington? Não, vamos subir todos juntos. Vamos subir todos juntos. O grande, o pequeno, aquele que tem formação, o que não tem, o rico, o pobre, o branco, o preto, o asiático, o africano, todos juntos, ligados, unidos pela palavra, pelo Espírito, pela ação de Deus na nossa vida. Se alguém achou que a igreja em São José não ia prosperar, que a igreja não ia avançar, que esse terreno não seria comprado, que esta casa não seria levantada, errou, se enganou, porque aqui tem união, aqui tem a ação do Espírito Santo. Nós estamos juntos, nós estamos unidos, nós estamos irmanados, lado a lado, lado a lado. Será que você pode pegar na mão desse seu irmão e dizer: olha, estamos juntos? Fala para ele: estamos juntos. Tem algumas diferenças, mas somos juntos, somos irmãos. Cheio. Que você continue cheio do Espírito Santo. Que você continue cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em você, mas nós precisamos de um reenchimento do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, um reenchimento do alto. É isso que a palavra de Deus ela traz para a nossa vida no começo dessa escola bíblica de obreiros aqui em São José dos Campos. Nós estamos procurando andar de uma maneira digna da vocação que nós fomos chamados. Nós estamos unidos pelo Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai. Nós estamos procurando crescer na unidade, nós estamos juntos, nós estamos unidos, estamos procurando agora andar de uma maneira diferente, uma nova natureza, mas acima de tudo, lembrando das palavras do Senhor Jesus, quando Ele disse, antes de voltar para o céu: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Seja cheio, seja cheia, cheio. O crente cheio, o pastor, não dá trabalho. O obreiro cheio do Espírito não dá trabalho. O crente cheio não se mete em confusão, porque ele está cheio, o coração está cheio, a alma está cheia. Ele vem para a igreja, está alegre, ele está feliz, está
seja cheio do Espírito Santo. Receba nesta noite mais uma porção do Espírito Santo. Seja cheio, enchei-vos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Deus abençoe. Agradeço, pastor Emanuel, por essa tão honrosa oportunidade de estar cooperando com os irmãos nessa tão abençoada escola bíblica. Mais uma vez, o abraço do pastor, nosso presidente, do vice, e também da congregação lá do Itaim Paulista. E é uma honra estar aqui ao lado do pastor Emanuel, que é um dos líderes, diretores também da convenção e de uns grandes ensinadores do Ministério do Belém. Deus abençoe a igreja de São José. Vamos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar o assento. Meus irmãos, quero agradecer a Deus por esta noite tão especial, por essa oportunidade tão maravilhosa de estar aqui em São José dos Campos com o pastor Emanuel, e nesta noite uma responsabilidade de representar os nossos presidentes do ministério, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente do Ministério do Belém, presidente da Confradesp, presidente de honra da CJDB e também presidente do Conselho da Casa. Ele nos incumbiu de estar aqui nessa noite e pediu que trouxesse aqui a paz do Senhor e a saudação para a igreja em São José, especialmente ao pastor Emanuel, aos obreiros. Ele está já há alguns dias cumprindo uma agenda na Europa e nos Estados Unidos. Parece que hoje ele estava pregando lá com o pastor Joel Freire, e por conta dessa viagem estava na programação e na agenda o desejo dele de estar, mas não foi possível, e ele nos nomeou para estar aqui com os irmãos. Também a saudação do pastor Wellington Júnior, que é o presidente da Convenção Geral, é o vice-presidente do Ministério do Belém e da Confradesp. Ele está numa agenda em um outro estado, precisou viajar hoje pela manhã, e também nos pediu que transmitisse aqui para a igreja, para os irmãos, a saudação, a paz do Senhor para todos, e também de igual modo ao pastor Emanuel Barbosa, a irmã Noemi, a sua família, aos obreiros, aqui nesta noite. Estou feliz por estar na 10ª edição, é isso, né, pastor Emanuel? 10ª edição da Escola Bíblica de Obreiros de São José dos Campos. E pelo que já foi dito aqui, é a primeira EBO que é realizada aqui nesse prédio novo. Parabenizar o pastor Emanuel pela construção. Nesses 13 anos de trabalho, nós acompanhamos um pouquinho aqui com o pastor Emanuel, desde a chegada dele, e estou muito agradecido, pastor Emanuel, e pela honra de ter esta oportunidade de representar o Ministério do Belém e estar aqui junto com o irmão. É um amigo já de bastante tempo. Eu sou bem mais novo do que ele, viu? Não parece? Mas eu copiei o modelo do cabelo do pastor Emanuel, só que não ficou bonito igual dele, viu? Estou me esforçando para ver se fica. Também de poder rever aqui o pastor Benner Tibutino, é um amigo de bastante tempo, e o pastor Joá Caetano, pregador já de muito tempo. Hoje tenho a alegria da minha esposa me acompanhar. Não foi possível trazer os filhos, estão em período de provas. Pela bondade de Deus, somos pais de 3 gêmeos. Depois, no final, se alguém desejar uma oração para já ser
pai e mãe de 3 de uma vez, né? Posso orar por você, viu? Olha, é uma gravidez só, um parto só, uma gestação só. Olha que são 3 carrinhos, 3 bercinhos, 3 bebê conforto, né? Uma bênção. E depois a Sara que veio depois. Também a saudação da igreja lá em Itaim Paulista, onde nós estamos congregando e trabalhando, servindo a Deus. Setor 53, Zona Leste da capital, uma abençoada igreja. Quando os irmãos estiverem passando ali pela Ayrton Senna, no quilômetro 24, você pode dar uma chegadinha ali no Itaim Paulista, na rua Silva Teles, na Praça Silva Teles, e conhecer e congregar conosco ali no Itaim Paulista. Queridos irmãos, quando o pastor Emanuel me deu a informação que eu estaria hoje aqui com os irmãos, e ele me passou um texto bíblico, e eu quero me deter nesse texto e convido os irmãos para que abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 4, verso 1. O texto que me foi passado é o verso 15 do capítulo 4, mas eu peço aos irmãos que deixem a sua Bíblia aberta nesse capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Esse texto que fala da unidade da igreja. E o versículo 15 do capítulo 4, ele tem a ver com o crescimento da igreja, o crescimento do crente, o crescimento da obra de Deus. Meus queridos irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, uma carta com 6 capítulos, os 3 primeiros capítulos, eu sei que os irmãos são leitores e estudantes da palavra. Os 3 primeiros capítulos, nós vamos acompanhar a palavra do capítulo 1, que trata da salvação, capítulo 2 da nossa posição em Cristo, e o capítulo 3, que fala da união entre judeus e gentios em uma única pessoa. Essa única pessoa retratada como a igreja. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, os 3 primeiros capítulos, ele se preocupa, ele se detém, ele se ocupa com o ensino. Com o ensino. É uma palavra com uma visão, os 3 primeiros capítulos, uma visão teológica, uma visão ética, uma visão moral. E nós vamos, logo de início, verificar, nesse primeiro capítulo, sobre a salvação que nos foi concedida. Nos diz o verso 3 do capítulo 1: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E logo da sequência, essa carta, nesses 3 primeiros capítulos, ao falar da bênção de Deus e da escolha divina, logo em seguida, essa carta fala da redenção que foi obtida pelo Senhor Jesus Cristo, que está no verso 7. Mas também vai falar da pessoa do Espírito Santo, que nos selou. Esta expressão está no verso de número 14. Então o início da carta tem a ver com ensino, tem a ver com instrução,
tem a ver com a parte teológica, tem a ver com a parte ética e moral, e a atuação de Deus ao nos abençoar e também ao nos escolher e nos eleger, que o texto vai dizer que Ele nos elegeu. Isso fala de uma escolha, de uma convocação de Deus. Vai falar da atuação do Senhor Jesus, do Filho, que nos comprou, que nos redimiu, que pagou o preço da nossa salvação. E também da atuação do Espírito Santo, que nos selou. Este selo fala de propriedade, de garantia, a marca que há na nossa vida. O capítulo 2 nos vai falar que nós somos salvos pela graça e nós fomos colocados em regiões celestiais. Quando você olha o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos encontrar aquela expressão e o versículo que nos fala da graça de Deus. Pela graça de Deus sois salvos, sois salvos. E logo em seguida, nessa instrução, nesse ensino, desse capítulo 2, o apóstolo ele vai falar desta união de judeus e gentios em um novo corpo, diferente no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quando um gentio se convertia ao judaísmo, ou o judeu que deixava a sua fé e se tornava um gentio. Essa prática no tempo da graça, o apóstolo vai explicar aqui que não são mais dois povos, duas pessoas, mas essa palavra nos vai dizer que nele nós temos acesso a um mesmo Pai, e a parede de separação, ela foi rompida, ela foi colocada abaixo. E quando nós chegamos no capítulo de número 3, a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, e a sua oração pelos Efésios. Então essa é a primeira parte. Mas a partir do capítulo 4 e o capítulo 5, como era costume de Paulo, e a riqueza da palavra de Deus, capítulo 4 vai nos falar sobre conduta, sobre caminhada, sobre vida cristã, vai falar sobre prática. Porque até aqui ele estava falando do ensino, da teologia, da ética e da moral, da salvação, da posição em Cristo, da união em um só povo, a igreja. Mas agora a palavra vai dizer, uma vez salvos, uma vez assentados em regiões celestiais, uma vez unidos em Cristo, como é que o crente deve viver? Como é que o crente deve andar? Qual o comportamento que se espera? Como se deve andar e como não se deve andar? E essa palavra, a partir do capítulo 4, nos vai mostrar isto. Porque se ficar apenas no ensino e na teologia e não tiver a prática, está incompleto. Se ficar só na experiência e na prática, sem o ensino, sem o conhecimento, há um perigo do exagero e da heresia. Então há esse equilíbrio entre ensino e entre prática, entre a teologia e a vida cristã, entre a salvação que recebemos e como é que nós estamos vivendo, de que modo nós estamos vivendo, como nós estamos nos comportando no nosso viver diário. E o apóstolo Paulo, ele, ao escrever nos 3 primeiros versículos do capítulo 4, ele vai falar sobre a unidade da fé.
E o verso diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Aqui Paulo está exortando os irmãos. Ele está falando assim: há uma urgência, há uma necessidade. Ele tinha pressa em tocar nesse assunto com os irmãos. E ele diz: eu rogo, eu, o preso do Senhor. Porque essa expressão, o preso do Senhor, pode se aplicar ao fato dele estar preso, ou ao fato que Paulo se considerava como prisioneiro de Cristo. E ele diz que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Então nós vamos encontrar esta palavra andar, andeis, não andar. A partir do capítulo 4, ela se repete por mais de 40 vezes. Se você pegar o capítulo 1, 2 e 3, você vai encontrar 2 ou 3 vezes, porque lá está falando de ensino, de teologia. Mas aqui está falando da vida prática, do dia a dia, do viver cristão, da prática da nossa fé. Então ele diz que andeis de modo como é digno da vocação com que fostes chamados. Quando você pega esta palavra, digno e dignidade, o sentido é uma vida equilibrada, uma vida moderada. É a ideia de uma balança, 2 pratos, e o sentido é levantar o outro prato, levantar o outro e ter um equilíbrio no seu viver. Então por isso que a igreja tem poder de Deus, manifestações do Espírito Santo, mas tem o ensino, tem palavra. Temos cultos de avivamento, mas temos escola dominical, nós temos escola bíblica de obreiro, para que haja o quê? Um equilíbrio entre palavra, ensino e a nossa vida cristã, o nosso caminhar cristão. E aí Paulo está dizendo: eu rogo, eu suplico, eu peço a vocês que vocês andem de maneira digna da vocação com que fostes chamados. Irmãos, é um andar que está à altura do nosso chamado. É uma vida cristã que honra o nome do Senhor Jesus. É uma prática de vida cristã que honra a igreja, que honra o ministério, que honra o ensino que nós recebemos. Que alguém olha para você e olha para mim, para a minha vida, para a sua vida, e diz: olha, aquele lá é um crente, aquela lá é uma crente. A maneira como nós estamos vivendo, como nós estamos nos comportando. E aí Paulo está dizendo: eu rogo que vocês tenham esta vida equilibrada, que os vossos atos e as vossas ações seja de uma maneira digna da vocação com que vocês foram chamados. Esse chamado é o chamado de Deus, é a convocação de Deus na nossa vida, e para os obreiros que aqui estão, para o nosso ministério. E aí esse andar que Paulo está falando, essa vida prática, ele diz: de que maneira? De uma maneira humilde, de uma maneira mansa e de uma maneira longânima. Humildade é contrário à arrogância, à exaltação. Mansidão não é sinônimo de frouxidão, mas é sinônimo de temperança, de equilíbrio, de calma. É você ser provocado e você esperar a provocação passar.
É você ficar irado, mas não explodir. É você aguentar. Jesus disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de espírito. Mas quando Jesus chegou lá no templo e viu aquelas barracas, mesa, moedas e cambiadores lá, o que Jesus fez? Ele fez um chicote e colocou ordem ali. Então é firmeza com equilíbrio. E Paulo está dizendo para mim e para você nesta noite: procure andar dessa forma. Humildade, a simplicidade, a mansidão, a longanimidade. Longanimidade é demorar, é ter paciência, como eu disse aqui, é esperar. É esperar aquela pessoa que está lhe provocando, que está te irritando, e você espera essa provocação passar, você espera esse desaforo passar, e você fica firme e fica tranquilo no seu lugar, porque você procura andar de uma maneira digna, você procura honrar o nome do Senhor, você procura honrar o ministério que você recebeu do Senhor. E aí Paulo diz isso, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe o que é isso? Suportar é aguentar. Como é que está a tua paciência ultimamente? Como é que está? Está com muita paciência ou com pouca? Mas aí Paulo está dizendo: suporta, quer dizer, aguenta mais um pouco. Olha essas colunas aqui, que aguenta esse peso aqui, né? Ela suporta. É o nosso chamado, é este. É o nosso chamado. E aí Paulo ele diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa palavra está falando sobre unidade, e está falando essa expressão procurar guardar. Sabe o que significa isso? Significa preservar, proteger, guardar, não estragar, não destruir, cuidar daquilo que está na sua posse. Então está dizendo assim, preserve, cuide, não estrague, não destrua, não jogue fora. Guardar o que? A unidade do Espírito. Quem traz a unidade é o Espírito Santo. Não é o espírito do homem, não são os atos humanos, mas é o Espírito Santo que traz essa unidade. E qual o elo dessa ligação? O elo dessa ligação. O que une? O que aproxima? Aí Paulo diz assim: é o vínculo da paz. É o vínculo da paz. Será que você pode olhar para o seu irmão assim e perguntar para ele: está tudo bem? Você está em paz? Está em paz comigo? Eu estou em paz com você, está em paz comigo? Será que você pode dizer assim para ele aquela expressão: reto é o teu coração como o meu coração é com o teu coração? Se é, então dá aqui a sua mão. Será que você pode pegar na mão do seu irmão? Tá assim: você está em paz? Estamos juntos, estamos unidos. A unidade da igreja. Então, o vínculo da paz. E esta paz é uma paz que vem de Deus. Essa paz o próprio Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Então nós não podemos estragar, destruir, perder, deixar isso se acabar. Esta paz de Deus que reina no nosso ministério, na igreja, na nossa vida, na nossa família.
Aleluia. Você pode dizer: eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com meu irmão, estou em paz com o meu pastor, estou em paz com o meu ministério. O vínculo da paz. Olha o que fortalece a igreja. Uma igreja em paz, um ministério em paz, famílias em paz, famílias em paz. Então o Espírito Santo já produziu essa unidade e esse vínculo que une. É o vínculo da paz. É o vínculo da paz. E aí Paulo ele prossegue dizendo: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação. Aí ele fala sobre os 7 elementos que falam desta unidade. E aqui ele fala da ação do Espírito, ele fala da pessoa do Senhor Jesus, e ele fala do Senhor Deus. Parece que está ao contrário. Lá no capítulo 1, ele começa assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, e nos elegeu e nos escolheu, e do Senhor Jesus que nos redimiu, e do Espírito Santo que nos selou. Ele está falando de ensino, mas quando ele está falando aqui da prática, parece que começa pelo Espírito. O Espírito. O Espírito Santo está interessado na unidade. O Espírito Santo quer unidade. O Espírito Santo quer um ministério unido. O Espírito Santo quer uma igreja unida. O Espírito Santo está interessado em crentes unidos, juntos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí ele diz: há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Esse Espírito é o Espírito Santo. Chamados em uma só esperança da vossa vocação. Quando você lê o capítulo 1 e o verso de número 18, a esperança do crente, irmãos, não é como a esperança do mundo aí fora. Quando você está conversando com alguém que não serve a Deus, e você toca num assunto delicado, e você pergunta: qual a sua opinião? O que é que você acha? O que é que você espera? Ele diz: olha, eu espero que sim, talvez, quem sabe. É a esperança do mundo. Mas a esperança do crente é uma segurança em Deus, é uma segurança nas promessas de Deus, é uma confiança que Deus vai cumprir a sua palavra e aquilo que Ele tem dito na minha vida, na sua vida e no seu ministério. Não é assim um eu acho, um talvez, eu espero que sim, eu espero que melhore. Não. Capítulo 1, verso 19 diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança aos santos. Essa esperança do crente, Paulo, quando escreveu no capítulo 1, ele diz que a palavra do Senhor Jesus é de congregar todos em Cristo, todo aquilo que está no céu e na terra, na consumação, e Ele cumprirá a sua palavra. Então crente tem esperança, obreiro tem esperança, a igreja tem uma esperança, mas não como no mundo, talvez, quem sabe, espero que sim. Não, é segurança, é certeza. Nós esperamos a qualquer momento a trombeta tocar, nós esperamos a qualquer momento Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar primeiro, nós esperamos a qualquer momento estar na presença de Deus, nós esperamos a qualquer momento participar das bodas do Cordeiro, nós esperamos a qualquer momento receber um novo nome, andar em ruas de ouro e de cristal, porque Ele disse: eu velo pela minha palavra para cumprir.
Aleluia. Uma só esperança, um só Espírito. Mas ele diz também um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Espírito, uma só fé, um só batismo, uma só vocação. O Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, ele diz aqui: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Ele está falando aqui da autoridade de Deus sobre todas as coisas. O Deus que é sobre todos. Quando você reconhece e você entende que Deus está sobre todas as coisas, está sobre a nossa vida e o nosso ministério, nós temos segurança. Mas ele diz também que não somente da autoridade espiritual, Deus que é sobre todos, mas o Deus que é em todos, ou por todos. É aquele Deus que usa a mim e Ele usa você. Usa você. Você é um instrumento na mão dEle. Você é uma ferramenta na mão dEle. Todos que aqui estão são instrumentos nas mãos dEle, são ferramentas nas mãos dEle. Mas Deus não é apenas o Deus que tem toda a autoridade, está sobre todas as coisas. Não é somente o Deus que usa todos nós, mas Ele vai dizer também que Ele está em todos, através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim e o Espírito Santo que habita em você. Você pode glorificar o Senhor nesta noite? Queridos irmãos, esta palavra que nos fala sobre a unidade, sobre esse equilíbrio, sobre essa moderação, sobre esse andar digno da vocação com que nós fomos chamados, de um só Deus, um só Pai, um só Espírito, uma única fé, uma igreja unida, todos juntos no mesmo propósito e no mesmo pensamento. Mas o apóstolo, ele prossegue dizendo: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E aí chegamos no texto tão conhecido, que ele diz que o mesmo que subiu foi o mesmo que desceu, e ele deu dons aos homens. E ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Uma capacitação de Deus para realizar a obra dele. Mas com que objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É Ele que levanta na igreja os pastores, os evangelistas, os mestres, para que esses mestres ensinem outros e preparem outros para aperfeiçoar a sua igreja, para o crescimento da igreja. É isso que os irmãos estão fazendo aqui pela 10ª edição, essa escola bíblica, para o crescimento e para a edificação do corpo de Cristo. Mas ele fala ainda mais sobre maturidade, até que cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto fala de maturidade. Isto fala de deixar de ser menino e crescer espiritualmente.
e aprender mais da palavra de Deus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, para evitar instabilidade. Então esse equilíbrio na nossa vida, esta segurança na nossa vida, crente maduro, crente que tem estabilidade, crente que não se abala com qualquer coisa, é aquele crente que está firme hoje, estará firme amanhã, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro. Você fala com ele: paz do Senhor, meu irmão, como é que você está? Estou bem. Está bem mesmo? Estou. Está sem dinheiro, está desempregado, está doente, mas está firme. Está firme. Aleluia. Estabilidade, segurança. Está à frente do trabalho, está difícil lá, se levantou alguém, teve lá uma briga, uma confusão, uma contenda, mas está seguro, está firme. Não sai da minha igreja, não deixe meu ministério, aconteça o que acontecer, venha o que vier, haja o que houver, vou continuar firme. Estou na igreja, estou no culto, estou na escola bíblica, estou no evangelismo, vou para a vigília, vou para os trabalhos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É isso que essa palavra está falando nesta noite: segurança, firmeza, estabilidade. Vou ficar aqui, não vou para outro lugar. Olha, vem para cá, aqui é mais fácil, aqui você vai crescer. Não, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Foi aqui que Deus me chamou, foi aqui que Deus me convocou, foi aqui que Deus escolheu. Ah, mas você está na prova? Não, vou ficar aqui. Segurança, estabilidade, é crescendo na fé, na graça, no conhecimento. Você pode glorificar o Senhor, meu querido irmão. Graças a Deus. Mas essa palavra nos diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, como eu já disse aqui, crescimento, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Meus irmãos, no tempo do apóstolo não tinha argamassa, não tinha o cimento que nós conhecemos hoje. Então as pedras eram cortadas e desgastadas, e depois o artesão, com um trabalho minucioso, ele tinha que juntar essas partes. Sabe o que Deus faz hoje? Glórias a Deus. Sabe o que Ele faz? Ele pega aquela pessoa que era inimigo da igreja, que odiava os crentes, que jogava pedra nos crentes, salva ele, batiza com o Espírito Santo, aleluia, coloca ele no ministério, e depois põe juntinho assim do seu lado, para sentar junto com você. Sabe o que a graça de Deus faz? Ele pega pessoas diferentes, níveis diferentes, formações diferentes, e na sua igreja Ele junta, Ele põe um do lado do outro, bem pertinho do outro, sabe? Glórias a Deus. Olha aí do seu lado aí, ó. Tem alguém bem diferente de você, uma criação diferente, temperamento diferente, personalidade diferente. Um é mais agitado, outro é mais calmo, outro fala mais, outro fala menos, outro estudou mais, outro estudou menos, outro é mais rico, outro não é tão rico, outro é bem bonito, outro não é tão bonito, outro é muito alto, outro não é tão... Mas fica tudo ali, ele junta, um do lado do outro, um do lado do outro. E o que acontece? Vai crescendo, e vai crescendo, e vai aumentando, e vai aumentando. É por isso que a igreja cresce, é por isso que o ministério cresce, essa diversidade, todos juntos, um do lado do outro.
Aleluia, aleluia. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos o mesmo valor diante de Deus. Fomos todos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando a trombeta de Deus tocar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e vamos subir. Será que vai ter a ceia número 2 para o pastor Paulo? A número 1 para o senhor? Número 1 para o pastor Zé Wellington? Não, vamos subir todos juntos. Vamos subir todos juntos. O grande, o pequeno, aquele que tem formação, o que não tem, o rico, o pobre, o branco, o preto, o asiático, o africano, todos juntos, ligados, unidos pela palavra, pelo Espírito, pela ação de Deus na nossa vida. Se alguém achou que a igreja em São José não ia prosperar, que a igreja não ia avançar, que esse terreno não seria comprado, que esta casa não seria levantada, errou, se enganou, porque aqui tem união, aqui tem a ação do Espírito Santo. Nós estamos juntos, nós estamos unidos, nós estamos irmanados, lado a lado, lado a lado. Será que você pode pegar na mão desse seu irmão e dizer: olha, estamos juntos? Fala para ele: estamos juntos. Tem algumas diferenças, mas somos juntos, somos irmãos. Tem dia que eu não estou muito bom, mas eu sou seu irmão. Olha, tem dia que eu estou meio azedo, meio azeda, mas eu sou teu irmão. Olha, tem dia que eu não estou assim para conversar, mas nós somos juntos, nós estamos ligados, estamos unidos. Aleluia. É assim que a igreja cresce, é assim que o ministério cresce, é assim que a igreja de São José avança. O diabo vem e não acha espaço. O inimigo ataca, mas não acha espaço, porque estamos juntos. Não tem espaço para mentira, não tem espaço para infidelidade, não tem espaço para divisão. Estamos juntos, estamos unidos. Você pode glorificar o Senhor nesta noite? Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. E todo o corpo bem ajustado, ligado, com juntas e medulas. Não tem espaço, irmãos. Eu imagino quando o pastor foi construir esse prédio aqui para fazer as sapatas, teve que colocar muito concreto, não deixou espaço, bem calçado, para suportar essa estrutura aqui. Não tem espaço. E é por isso, queridos irmãos, que esta palavra, nesse capítulo 4, ele fala sobre o andar cristão, sobre a prática cristã, sobre o dia a dia, a nossa realidade. E aí quando Paulo ele vai caminhando para a conclusão do 4, início do 5, ele volta a falar sobre esse assunto, sobre o andar. Todas as vezes que você vê essa expressão, andar, andeis, como deveis andar, ele está falando sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o nosso ministério, como nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo. E aí no verso 17 ele vai repetir e dizer: e digo isto, e testifico que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do vosso entendimento. Quando não era crente, quando não éramos crentes, tínhamos uma vida. Depois que fomos salvos, redimidos, selados com o Espírito Santo, colocados nas regiões celestiais em Cristo, salvos pela graça, agora a nossa vida é outra, o nosso comportamento é outro, é diferente. O apóstolo está dizendo aqui: não andeis mais
como andam os gentios na vaidade do seu sentido. E ele diz no verso 22 que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe com as concupiscências. É como deixar o velho homem, é como uma troca de roupa. Deixa a velha natureza, deixa o velho homem que se corrompe com as suas concupiscências, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem. Sabe o que é isso? O velho homem não pode andar junto com o novo homem. A velha natureza não pode andar junto com a nova. E agora você é crente. Agora eu sou crente. Então o velho homem ficou de lado. E agora o novo homem, revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Mas aí no capítulo 5 ele diz também: andai em amor. Andar em amor. O amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo padece. O amor que não se ensoberbece, que não trata com leviandade, como está lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Quando você vê o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala dos dons espirituais. Quando você pega o capítulo 14, fala da ordem do culto na igreja. Mas entre os dons espirituais e o culto, vem a excelência do amor, no capítulo 13. E no verso de número 8 ele diz também: andai como filhos da luz. No 15 ele diz: portanto vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios. Como é que nós estamos andando? Pergunta aí para o seu irmão, se não incomodar. Como é que você está andando? Como é que está? Está andando direito? Pergunta para ele também: e você está andando direito? Andai como filhos da luz. Andai em amor. Não andais como ímpio, como velho homem. Já estou finalizando. E o verso 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Cheio do Espírito Santo. Na igreja cheia do Espírito, o obreiro cheio do Espírito Santo. Não tem lugar para mais nada, porque está cheio. É como aquele carro que está com o tanque já quase vazio, para lá no posto de gasolina, ele pergunta: vai colocar quanto? Fala: enche até a tampa. Cheio. Que você continue cheio do Espírito Santo. Que você continue cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em você, mas nós precisamos de um reenchimento do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, um reenchimento do alto. É isso que a palavra de Deus ela traz para a nossa vida no começo dessa escola bíblica de obreiros aqui em São José dos Campos. Nós estamos procurando andar de uma maneira digna da vocação que nós fomos chamados. Nós estamos unidos pelo Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai. Nós estamos procurando crescer na unidade. Nós estamos juntos, nós estamos unidos. Estamos procurando agora andar de uma maneira diferente, uma nova natureza,
terra, mas acima de tudo, lembrando das palavras do Senhor Jesus, quando Ele disse, antes de voltar para o céu: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Seja cheio, seja cheia, cheio, cheio. O crente cheio, o pastor, não dá trabalho. O obreiro cheio do Espírito não dá trabalho. O crente cheio não se mete em confusão, porque ele está cheio, o coração está cheio, a alma está cheia. Ele vem para a igreja, está alegre, ele está feliz, está cheio do Espírito Santo. Receba, receba nesta noite mais uma porção do Espírito Santo. Seja cheio, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Deus abençoe. Agradeço, pastor Emanuel, por essa tão honrosa oportunidade de estar cooperando com os irmãos nessa tão abençoada escola bíblica. Mais uma vez, o abraço do pastor, nosso presidente, do vice, e também da congregação lá do Itaim Paulista. E é uma honra estar aqui ao lado do pastor Emanuel, que é um dos líderes, diretores também da convenção e de uns grandes ensinadores do Ministério do Belém. Deus abençoe a igreja de São José.